Então, boa noite para vocês. Por favor, fiquem de olho aí. Se alguém entrar na sala e eu não perceber, me avisem para que eu possa autorizar a entrada, tá? De todo mundo. Esperei aqui um tempo para chegar um número maior de alunos. E a primeira coisa, a Pabline chega hoje falando, né, Pabline, dessas informações aí, de que um momento tinha uma peste, né, matando milhares de pessoas, e aí, décadas e décadas depois, fala assim, poxa, se a gente tivesse a informação de hoje, naquela época, morreria muito pouco. E é sobre isso que o professor de ciências precisa falar, viu, Pabline? É sobre a evolução da ciência, é o quanto a ciência está próxima da nossa realidade, o quanto as informações e o desenvolvimento da ciência preserva a vida no planeta. Então, isso que a Pabline trouxe hoje é a base do início dessa discussão, desse novo ciclo, do segundo ciclo. Acho que entrou aqui. Mais um. Hoje eu trago uma discussão para vocês que é o seguinte. Eu venho falando sobre a importância de uma ciência crítica. Eu venho falando para vocês da importância do professor de ciências incentivar um olhar crítico das crianças, dos adolescentes, né, que passam por nós. Agora, acaba ficando uma responsabilidade em cima do professor, que a gente viu muito nos textos no primeiro ciclo, que é uma responsabilidade de atuar de uma forma diferente do que ele aprendeu. Atuar como professor de uma forma muito diferente do que ele viu o professor dele atuando, né? Aí hoje a gente chega aqui e fala assim, peraí, então quer dizer que existe um discurso que é do âmbito da formação, da universidade, né, do mundo acadêmico, existe um método e existe uma prática do professor. Sim, é sobre isso que a gente precisa dialogar, né? As discrepâncias existentes entre o discurso que vocês encontram na universidade até chegar na prática do professor, a diferença existente. Quem é Robson? Não? Quem é? É a Brenda, professora. Ah, tá. Uai, quem é Robson? Não lembrava do aluno com esse nome. Tá bom, então. E aí, para isso, a gente vai começar hoje um roteiro. Vocês já estudaram sobre a Base Nacional Curricular, Comum Curricular? Sim ou não? Responde aí para mim, Sara. Sim ou não, gente? Não, Sim, professora. eu não ainda. Pronto. O que acontece? A partir de agora, né, estava previsto para esse ano já, para 2020, começar a formação, intensificar, né, a formação dos professores na proposta da Base Nacional Comum Curricular, para que 2021 já fosse a prática da Base Nacional Curricular Comum. Eu acho muito difícil isso acontecer por causa da pandemia, né? Eu acho que a gente, assim, posso dizer quase com certeza que a gente perdeu um ano aí de tempo, né? Para colocar a Base Nacional Comum Curricular de forma efetiva nas escolas. Mas até chegar nessa realidade que vocês já ouviram por alto falar, que é a proposta da Base Nacional Curricular Comum, muita água passou por baixo dessa ponte. E eu preciso falar sobre essa água que passou por baixo dessa ponte, principalmente relacionado ao ensino de ciências. Então, a gente começa hoje... não para de chegar aqui, gente, peraí.
Admitir aqui. Primeiro, a questão da apropriação e da ressignificação dos saberes, né? Esse saber que é o saber da prática, esse saber que é da academia, eles precisam conversar, mas será que existe esse diálogo, né? Entre o saber produzido nas universidades e o saber aplicado dentro da sala de aula? A gente precisa falar antes de base nacional curricular comum, a gente precisa falar do discurso, né, que permeia aí a atuação profissional do pedagogo, do professor, do licenciado. A gente precisa falar sobre a autonomia do professor, e aí existe um universo que é dentro da sala de aula, e existe os fatores que circundam aí a sala de aula. O professor ele não entra para a sala de aula e simplesmente dá aula, né? Existe uma política, existe uma proposta pedagógica da escola, existe um Ministério da Educação, e tudo isso vai influenciar na nossa prática. Na nossa prática. E aí eu já comecei falando, né, dessa discrepância existente entre o saber produzido na academia, né, na universidade, e a prática do professor. Eu lembro uma vez, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, né, a ex-diretora do Couto Magalhães, a professora Hélia, não sei se vocês conheceram, e a Hélia, ela tinha uma fala muito interessante, ela falava assim, que ela foi fazer pedagogia, e aí ela entrou meio em crise, porque ela via uma coisa na teoria, e na prática, essa teoria, ela não via acontecer com a mesma beleza, né, da mesma forma, e eu achava isso extremamente rico, esse olhar, né? É muito comum, principalmente quando chega no final do curso, que os alunos começam a realmente em prática, eles começam a questionar, né, o que a gente vê na teoria e essa aplicabilidade na prática. Então, em ciências, eu busco trazer essa discussão aqui já no quarto período, porque é uma discussão necessária para fazer um ensino de ciências dentro do que eu falei com vocês no ciclo 1, né? De criticidade, de olhar ao redor, né, do universo da escola, da comunidade que a escola está ali sendo representada pelos alunos e representando, né, essas famílias. Existe muito a discussão entre o discurso autoritário e o discurso polêmico. Existiram uma história, né, do ensino de ciências antes da gente chegar na base curricular comum. Então, existe uma legislação que mudou muito da década de 70 para cá, existem guias, orientações, né, e até chegarmos nos parâmetros curricular nacional, e hoje, né, a gente tem a Base Nacional Curricular Comum. Mas os PCN, que são esses parâmetros curriculares nacionais no ensino de ciências, ele foi uma grande inovação, ele foi uma grande conquista para o ensino de ciências, e eu não posso simplesmente ignorar a história, ignorar essa parte do conhecimento, da construção, da prática pedagógica, né, do ensino de ciências e passar direto para a Base Nacional Curricular Comum. Vocês precisam entender a evolução da forma de ensinar ciências, vocês precisam entender a evolução do próprio ensino de ciências no Brasil para fazer sentido, né, tudo isso que a gente está falando aqui. Então, primeiro, a apropriação e a ressignificação dos saberes. O saber vinculado com o mundo e com as relações. Eu falei isso muito para vocês no primeiro ciclo. Quando você chega numa escola para dar uma aula, você tem que pensar que comunidade é essa que a escola está inserida, né? Que público é esse que você vai falar? Para você ensinar sobre o corpo humano, para você ensinar sobre o lixo, para você ensinar sobre os planetas, você tem que primeiro conhecer esse público que você vai falar. Dentro de cada conteúdo, dentro de cada tema trabalhado,
você tem que relacionar com o ambiente que cerca a escola. O sujeito, as relações, a atividade precisam estar inseridos nesse saber, nesse conhecimento. Então, eu utilizo aí o X no sentido de versus, né? Então, é o sujeito versus o saber, as relações versus o saber, a atividade versus o saber. Mas não é versus no sentido de contrário, de briga, né? É no sentido de construção de uma relação entre o sujeito e os diversos saberes, as relações humanas, né, e os diversos saberes, as atividades propostas e os diversos saberes. Precisa existir uma apropriação primeiro dos professores e depois uma ressignificação desse saber de acordo com esse sujeito que ele está falando, de acordo com as relações, né, que essa escola estabelece com o mundo político, social que está ao redor dela. Existe a necessidade de uma co-construção dos saberes, controle, validação e partilha do saber. Por que co-construção? Porque tem o saber ali concreto, teórico, né, pesquisado, e tem aquela necessidade da comunidade que você está chegando com esse saber. Então, você vai co-construir como professor o conhecimento, o saber, de acordo com a comunidade que você chega. Eu já falei isso muitas vezes, né? Você vai dar aula na comunidade ribeirinha. Aí você vai dar aula no Couto Magalhães. O conteúdo, o tema é o mesmo proposto pelo Ministério da Educação. Tem uma política ali que garante que os temas sejam os mesmos. Se você vai trabalhar no terceiro ano do ensino fundamental, você vai trabalhar o mesmo tema em qualquer lugar do Brasil. O tema. Mas a construção desse tema vai depender do professor, vai depender da comunidade que está aqui na escola inserida, vai depender do público que você quer atingir. Por quê? Porque o objetivo é levar um saber crítico que faça a diferença na vida dessas crianças, na vida dessa comunidade. Até aqui, o que é que vocês têm para me dizer? Professora, Oi. meu olhar agora com essa informação é que até mesmo a classe social, o ambiente, ter um grande... A gente tem um outro desempenho. Por exemplo, se você vai trabalhar com as crianças de periferia ou do bairro pobre, você vai procurar trabalhar mais com recicláveis ou algumas coisas assim. E quando você está numa escola tipo Couto, privada, você vai acabar se apropriando de coisas mais que possa comprar, alguma coisa assim, mais ou menos isso? Mais ou menos, tá? No caminho certo. Vou te ajudar a construir isso aí, tá bom? É o seguinte, o termo preservação do meio ambiente, que é o que você está trazendo é um tema maior, é preservação do meio ambiente. Quando eu estou na comunidade, a preservação do meio ambiente inclui a possibilidade de, por exemplo, uma horta na escola. Quando você vai para o Couto Júnior, inclui também uma horta na escola. Agora, a forma que você vai trabalhar um e outro conteúdo, um e outra construção de uma horta no quintal da escola, vai variar de acordo com o público que você está trabalhando. Por quê? Porque tem que estabelecer um significado para cada público da horta. Enquanto para o significado da horta está relacionado com a própria sobrevivência, ter um alimento ali, né, de graça, vamos dizer assim, na mão, para o outro pode ser uma questão de plantar na fazenda da família. Vai variar? Vai, mas nos dois casos eu vou poder falar de alimentação saudável. Nos dois casos eu vou poder falar de saúde. Nos dois casos eu vou poder falar de vitaminas. Percebeu a diferença? Eu ajusto a linguagem dentro de um mesmo conteúdo, inclusive de uma mesma proposta. A mesma proposta de projeto de uma horta cabe também nas duas escolas.
A mesma proposta de reciclagem cabe nas duas escolas. Eu posso utilizar a reciclagem numa escola como produção de dinheiro, né? Tantos quilos de garrafa PET vai produzir tantos reais. Enquanto que na escola privada eu posso trabalhar com construção de roupas a partir de material reciclado. Você está prestando atenção que o tema é o mesmo, mas eu tenho que trazer significado daquele tema para aquela comunidade, para aquele grupo social. Certo? Faz sentido. Professora, Oi. seria como se eu fizesse um letramento científico. Se eu mostrasse para a criança a importância daquilo e como que ela pode transformar o meio que ela se encontra com aquele projeto que o professor está ampliando para ela. E o projeto, para transformar o meio, vai depender do meio. Não é isso que você está me dizendo? Para eu considerar qual projeto vai trazer diferença para aquela comunidade, vai trazer a diferença para aquela comunidade, eu tenho que conhecer a comunidade. Ok? Ok. Então, em relação ao discurso do professor, né? Tem fatores externos e tem autonomia docente em sala de aula. Fatores externos, gente, são aqueles que, eu não posso mexer com eles. Eu não tenho, né, autonomia para mexer com os fatores externos. Eu não tenho autonomia para mudar a situação econômica de um bairro. Eu não tenho autonomia para modificar, por exemplo, as questões de saneamento básico de um bairro, as questões políticas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Mas eu também não posso usar isso como desculpa. Por quê? Porque existe uma autonomia dentro da sala de aula. Então, quem decide que tema trabalhar com a turma não sou eu. Vem pronto, tem um projeto, né? Um projeto para o Brasil, um projeto para o Estado, um projeto para a cidade, um projeto para a rede pública, para a rede privada. Tem projeto. Agora, eu posso, como professora, ficar numa posição de não posso fazer nada, é política, não posso fazer nada, é maior do que eu, ou eu posso transformar aquilo ali dentro da realidade de sala de aula. E aí vem essa discussão, né, do que é produzido na universidade, o que é produzido na academia e a praxis, que é a prática. Eu chamo de prática. É muito comum, principalmente quando eu vou trabalhar, não ciências, mas quando eu vou trabalhar, por exemplo, inclusão. Aí os alunos já estão no 7º período e trabalhando a inclusão, eles já estão na prática. E aí eles viram para mim e falam assim: professor, é muito fácil falar aqui. E essa é uma frase que eu escuto muito, né? Por quê? Porque existe um distanciamento entre o conhecimento produzido na universidade e a prática do professor. Existem leis, por exemplo, né? Vou dar o exemplo da inclusão que é mais fácil de entender. Existem leis para a inclusão, mas na hora de efetivar isso, para o professor é muito complicado, é muito difícil, ele fica muito sem respaldo, né? Então, é comum a gente escutar isso. O conhecimento produzido na academia, o professor vai despertar o interesse de ciências, o professor tem a responsabilidade de produzir, Raquel, entendi. E aí, como trabalhar, né, Raquel? Com tantas deficiências numa única pessoa, se não tem formação para trabalhar nenhuma. Então, a gente vai escutando isso realmente do professor, mas a gente precisa promover uma construção de uma ponte entre o que é produzido aqui na academia, na universidade, e a prática do professor. Porque o professor é quem tem o conhecimento técnico. O professor é aquele sujeito... O professor é aquele sujeito que vai lá colocar o projeto
em prática, ele consegue reconhecer quais são as deficiências desse projeto, ou quais são as limitações do tema frente às necessidades daquela comunidade, daqueles alunos. O professor é um ser de histórias, de crenças, de saberes, de emoções e de valores. A gente não pode simplesmente ignorar a experiência do professor, ignorar as histórias, né, que ele presencia dentro do ambiente escolar e ficar aqui do lado de fora produzindo artigo. É o contrário, né? O saber do professor é um saber prático, que vem, que nasce da ação, e ele precisa ser considerado pela universidade, pesquisas sejam realizadas em cima da demanda do professor. Eu não comecei a aula de hoje falando para vocês que a ciência, geralmente, ela busca responder demandas atuais. O professor é quem está lá no chão de fábrica. O professor é aquele que tem esse saber prático. É aquele que vai agir na escola, que vai agir no tema, né, com os alunos, e vai poder dizer para mim qual é o problema existente, qual é a demanda atual. E aí a universidade precisa estar aberta para pesquisar aquilo que tem importância, relevância para a atuação do professor. Bom, eu falei muito para vocês sobre esse papel do professor de ciências com o objetivo de produzir, né, ou a formar cidadãos críticos. Mas a gente ainda vive na discussão sobre a responsabilização, vamos dizer assim, né, do professor pelo fracasso escolar. A gente ainda vive nesse conflito. E aí, de um lado, o professor fala assim, olha, né, a professora está sendo responsável pelo fracasso escolar, e aí junta várias desculpas, né? A formação é insuficiente, falta de compromisso do professor, o professor está se matando e existe a ideologia, né, de que é falta de compromisso dele. Uma inadequação da metodologia, ou seja, se ele soubesse aplicar outras metodologias, não teria fracasso escolar. Fracasso escolar pela relação professor-aluno que não é adequada. E nisso, nós vamos gerando angústias, que é aquilo que a gente não sabe responder, né? Frente às demandas do conteúdo pedagógico e às demandas científicas. É muito interessante que o fracasso escolar, ele tem vários motivos, né? Pelo menos uma dezena de motivos. E aí esses motivos passam pela estrutura da família, passam por uma má alimentação, passa por questões econômicas, políticas, de saúde pública. Tudo isso influencia numa aprendizagem adequada, numa formação crítica dos alunos, mas a gente ainda vive na ideia de que o fracasso escolar é responsabilidade única e exclusivamente do professor. Então, o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês? Eu estou falando assim, olha, gente, esse discurso de que o aluno não é crítico pela formação do professor insuficiente, o aluno não permanece na escola porque o professor não tem compromisso com o aluno, o aluno não aprende porque o professor não tem acesso a várias metodologias. A relação do professor-aluno é ruim, o professor não sabe construir uma boa relação com o aluno. É como se você pegasse o aluno e esquecesse que ele é um ser biológico, político, social, né? Psíquico, e simplesmente colocasse ele como um barro na mão do professor. E aí o professor poderia, se tivesse competência, moldá-lo do jeito que quisesse? Nunca, né? O que tem ali na frente é o ser humano, em toda a sua complexidade biológica, psíquica, social. E na observação da prática docente, o discurso ecoava sem fazer sentido.
Então, o que isso quer dizer? Que tem um saber sendo produzido na universidade, que quando chega lá para o professor, não faz sentido algum para ele. Por quê? Porque não responde às demandas da prática docente. Então, essa ideia de que o professor com formação, o professor com uma formação suficiente, ele daria conta de resolver os problemas do mundo, né? Essa ideia de que um professor comprometido não vai ter fracasso escolar. Vai, por quê? Porque não é só o professor que garante o sucesso da vida acadêmica. São questões biológicas, de alimentação, de estrutura familiar, de condições econômicas, sociais. Tudo isso está diretamente relacionado com o aprender. Alguém quer falar alguma coisa aqui nesse momento? Vocês estão muito caladinhas hoje, gente. Professora. Oi. 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 Pode falar. Tá me ouvindo? Oh. Essa questão, trabalhar com essas crianças, a escola nunca fornece material, né? Então, eu tive que fazer, eu peguei materiais recicláveis e fiz. E a criança, quando eu peguei, ela não sabia ler nem nada. Com esse material, hoje ela já sabe ler, escrever, ela tem várias deficiências. Então, o professor ele tem que, sei lá, ele tem que ser um pesquisador também, né? E tem que buscar os meios para ajudar a criança, porque a escola geralmente já não fornece isso. E aí você está me dizendo uma coisa muito importante que vale não para a mas vale para ciências também. Você está me dizendo assim, professora, além de levar as questões para a academia, para que a academia pesquise solução, o próprio professor deveria ser um profissional de pesquisa. Tem uma coisa muito interessante, né? Que assim, médico, psicólogo, dentista, engenheiro, eles estão sempre pesquisando. Né? E a produção científica desses profissionais é alta. Eu não entendo por que quando vai para a educação infantil, para o ensino fundamental, esse perfil de pesquisador começa a raliar, a diminuir, né? A reduzir o número de professores que estão na sala de aula e que produzem pesquisa, né, que publicam suas pesquisas. É importante a gente questionar isso que a colega acabou de falar. Né? O professor está lá, frente à demanda, ele está enxergando a demanda. Ele precisa também propor soluções, levantar hipóteses, levantar discussões sobre o problema que ele está enfrentando no contato direto com a criança. Né? No caso de ciência, demandas como sexualidade, demandas como alimentação saudável, demandas como questões de preservação do ambiente, são temas riquíssimos para pesquisa. O que funciona, o que não funciona dentro da sala de aula, em que contexto, com qual faixa etária. Isso é pesquisa, gente. Pronto, a gente vai... Professora, Sara aqui. Só um comentário mesmo. Me fez muito lembrar sobre o trabalho que o professor Tiago passou para a gente sobre esse pensar científico no ensino fundamental, né? Nós estamos trabalhando em projetos no ensino fundamental e ele pediu para que fizéssemos propostas para como trabalhar o pensamento científico, não somente a matéria de ciências, mas o pensamento científico com os alunos. E aí veio ideias e tudo mais. E aí, justamente sobre tudo isso que a gente está falando, sobre inserir e pensar na questão social da criança, e pensar como que aquilo poderia ser relevante para a sociedade dela, como que ela poderia entender o que ela está fazendo ali em sala de aula. Perfeito, perfeito. Muito, muito rica essa discussão.
Tem algo aí, Sara, que a Pabline trouxe hoje e que eu quero deixar bem claro para vocês, que eu não comentei ainda, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Mas quando ela traz a questão da alfabetização científica e do letramento científico, né? É algo que a gente precisa muito discutir em cima, novamente, do que Sara está trazendo. Tem um momento aí que a gente tem que ensinar, sim, a nomear tudo, mas depois disso vem o momento de ensinar a criança a interpretar o que ela está vendo no mundo. É ensinar a criança a olhar, a reconhecer, a nomear, e aí sim começar de forma crítica a levantar os problemas e levantar propostas de solução. Gente, vamos sair e imediatamente retornar, tá bom? Para a gente continuar a nossa aula, certo?